Salmo 42, superando os desafios da vida com esperança e conforto. O Salmo 42 é uma bela e poderosa expressão do anseio da alma humana por Deus. Este salmo pinta um quadro vívido das lutas e decepções que todos enfrentamos na vida e nos oferece esperança e consolo por meio de suas palavras de fé. Neste salmo ouvimos a voz do salmista enquanto ele clama a Deus, buscando respostas e consolo em meio à sua turbulência. Por meio de suas palavras, vemos a verdade atemporal de que Deus está sempre presente, mesmo quando nos sentimos perdidos e sozinhos. Neste vídeo, exploraremos as profundezas da jornada do salmista e descobriremos a fonte de sua esperança e força. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na poderosa mensagem do Salmo 42 e ganhamos uma compreensão mais profunda da beleza e do poder desta obra literária atemporal. Juntos, vamos descobrir o poder desta antiga oração e ser inspirados a buscar a presença de Deus de todo o coração. Vamos orar ao Senhor. Deus gracioso e amoroso, viemos diante de você hoje com corações e mentes abertos, ansiosos para ouvir sua palavra e receber sua orientação. Reconhecemos sua infinita sabedoria e poder e reconhecemos sua presença em todos os aspectos de nossas vidas. Ao começarmos a ouvir sua mensagem através da mídia social, pedimos ao seu Espírito Santo que nos guie e ilumine. Que suas palavras nos tragam conforto, esperança e direção. Que eles nos desafiem a crescer em fé, sabedoria e amor. Oramos por aqueles que podem estar com problemas, por aqueles que estão perdidos e pelos necessitados. Pedimos que cure seus corações, acalme seus medos e traga-lhes paz. Também oramos por este canal do YouTube, para que seja um exemplo brilhante de seu amor e graça, e que possa trazer esperança e encorajamento para aqueles que mais precisam. Obrigado por suas bênçãos abundantes e por seu amor infinito. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, e venha o teu reino na terra como no céu. Amém. Salmo 42. Como o veado suspira por correntes de água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando virei para me apresentar diante de Deus. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto eles continuam me dizendo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, dentro de mim derramo a minha alma, porque eu tinha ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com uma multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma. E porque você está preocupado comigo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde da minha face e meu Deus. Ó meu Deus, minha alma está lançada dentro de mim, portanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão, e dos Hermonitas desde a colina de Mizar. O abismo chama o abismo ao som das tuas bicas, todas as tuas ondas e as tuas ondas passaram por mim. No entanto, o Senhor comandará a sua bondade de dia, e de noite sua canção estará comigo, e minha oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus minha rocha, porque me esqueceste? Porque vou chorar por causa da opressão do inimigo? Como com uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto eles me dizem todos os dias, onde está o seu Deus? Porque você está abatida, ó minha alma. E porque você está preocupado comigo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde da minha face e meu Deus. Este salmo é intitulado ao principal músico. Contemplação dos filhos de Corá. O Salmo 42 é um dos muitos salmos poderosos na coleção de 150 canções, orações e poemas encontrados no Antigo Testamento da Bíblia. É um salmo de lamentação, onde o salmista reflete sobre sua situação atual e pede ajuda a Deus. Apesar das difíceis circunstâncias em que se encontra, o salmista mantém-se confiante na bondade e na misericórdia de Deus e exprime um profundo desejo da sua presença. O Salmo 42 é atribuído aos filhos de Corá, um grupo de levitas e músicos que desempenharam um papel importante na vida de adoração dos israelitas. Os Sons of Korah eram conhecidos por seu talento musical e sua capacidade de expressar emoções poderosas em suas canções. Muitos dos salmos atribuídos aos filhos de Corá são lamentações, como o Salmo 42, onde o salmista reflete sobre sua situação e pede ajuda a Deus. O contexto histórico exato do Salmo 42 não é claro, mas muitos estudiosos acreditam que foi escrito durante um período de exílio para o povo de Israel. O salmista pode ter sido separado de sua família e amigos, e possivelmente do Templo de Jerusalém, o centro da adoração israelita. Apesar dessas circunstâncias difíceis, o salmista se apega à sua fé em Deus, expressando um profundo desejo de sua presença. O Salmo 42 é dividido em duas partes. Na primeira metade do Salmo, versículos 1 a 5, o salmista reflete sobre sua situação atual e clama a Deus por ajuda. Ele anseia pela presença de Deus, assim como um servo anseia por correntes de água.
Apesar de sua situação atual, ele permanece confiante na bondade e na misericórdia de Deus. Na segunda metade do Salmo, versículos 6 a 11, o salmista reflete sobre suas experiências passadas da fidelidade de Deus e se pergunta por que Deus parece distante agora. Ele continua a clamar pela ajuda de Deus, perguntando por que Deus o esqueceu. Apesar desses sentimentos de abandono, o salmista permanece confiante na vitória final de Deus sobre o mal e expressa um profundo desejo por sua presença. A teologia desempenha um papel importante no Salmo 42, pois os pensamentos do salmista estão enraizados em sua compreensão de Deus. Ele acredita em um Deus sempre presente e sempre fiel, mesmo nos momentos mais sombrios. Expressa uma profunda confiança na bondade e misericórdia de Deus e um desejo de sua presença, mesmo quando Deus parece distante. Este salmo é poderoso porque fala da experiência humana de luta e sofrimento e oferece uma mensagem de esperança e conforto. Apesar das dificuldades que enfrentamos, podemos permanecer confiantes na bondade e misericórdia de Deus e confiar em sua vitória final sobre o mal. Também podemos expressar uma profunda saudade de sua presença, mesmo quando nos sentimos abandonados ou esquecidos. Concluindo, o Salmo 42 é uma poderosa expressão de fé em meio às dificuldades. Fala da experiência humana de luta e sofrimento e oferece uma mensagem de esperança e conforto. Por meio de seus temas de anseio, confiança e confiança, ele nos lembra da presença e da bondade de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Quer enfrentemos desafios pessoais ou façamos parte de uma comunidade maior em dificuldades, o Salmo 42 oferece uma mensagem de esperança e conforto que permanece relevante e poderosa hoje. A atribuição do Salmo aos filhos de Corá acrescenta uma dimensão musical ao seu impacto, enfatizando o poder da música e da adoração em expressar emoções profundas e pedir ajuda a Deus. Os filhos de Coré eram levitas, da família de Coate. Na época de Davi, parece que eles eram usados para o aspecto musical da adoração no templo. 2 Crônicas 20 versículo 19. Corá liderou uma rebelião de 250 líderes comunitários contra Moisés durante os dias de deserto do Êxodo. Consulte Números 16. Deus julgou Corá e seus líderes e todos eles morreram, mas os filhos de Corá permaneceram. Números 26, versículos 9 a 11. Talvez eles tenham ficado tão gratos por essa misericórdia que se tornaram famosos em Israel por louvar a Deus. Salmos 42, versículos 1 a 3. Um sentimento de grande necessidade, afastamento da casa de Deus e palavras desencorajadoras trazem um profundo sentimento de desespero. Como o veado suspira por correntes de água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei comparecer perante Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto eles continuam me dizendo, onde está o seu Deus? Como os cervos suspiram por correntes de água, minha alma suspira por ti, ó Deus. Os filhos de Corá começaram este salmo com uma imagem poderosa, um servo sedento. Talvez a sede tenha vindo da secura ou de uma busca ardente. De qualquer maneira, o servo sugava e precisava de água. Da mesma forma, a alma do salmista ansiava por Deus e precisava dele. A facilidade que ele não buscava, a honra que ele não cobiçava, mas o gozo da comunhão com Deus era uma necessidade urgente de sua alma. Ele o considerava não apenas o mais doce de todos os luxos, mas uma necessidade absoluta, como água para um servo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista não tem sede de água, mas de Deus. Beber e ter sede são imagens comuns da necessidade espiritual do homem e da provisão de Deus. Aqui, a ênfase está no desespero da necessidade. Pode-se passar vários dias sem comer, mas a sede mostra uma necessidade ainda mais urgente. O que é mais do que fome, a fome você pode saciar, mas a sede é terrível, insaciável, barulhenta, mortal. Para Deus, não apenas para o templo e as ordenanças, mas para a comunhão com o próprio Deus. Somente homens espirituais podem simpatizar com essa sede. O luto é sempre um sentimento de falta. A dor do luto é o sentimento da perda de um ente querido. A dor da doença é a falta de saúde. A dor final é o sentimento de falta de Deus. Este foi o desgosto supremo do cantor. Ele é o Deus vivo em pelo menos 3 sentidos. Ele sozinho tem vida em si mesmo. Ele sozinho dá a vida. Ele é distinto dos deuses mortos e imaginários dos pagãos. Quando devo comparecer perante Deus, para os filhos de Corá, presos ao tabernáculo e ao templo e seus rituais, havia um lugar designado para comparecer diante de Deus. Era um desejo ardente de se reconectar com Deus e seu povo no tabernáculo ou no templo. Aparecer diante de Deus, no lugar de sua presença especial e adoração pública.
Veja Êxodo 23 versículo 15 e Êxodo 25 versículo 30. Não é que ele não acredite que Deus esteja em toda parte, ou que Deus não esteja com ele. Afinal, ele ora a Deus nos Salmos. Mas sua ausência de casa o deprimia e seu estado depressivo o fazia sentir que Deus está ausente. Um homem perverso nunca pode dizer seriamente: quando devo vir e aparecer diante de Deus? Porque ele o fará cedo demais, e antes que o faça, como os demónios que disseram que Cristo veio para atormentá-los antes do tempo. Pergunta a um ladrão e a um criminoso se ele compareceria voluntariamente perante o juiz. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Essas lágrimas talvez possam ser compreendidas de pelo menos duas maneiras. Primeiro, eles demonstraram a dor que levou o salmista a desejar alívio em Deus. Em segundo lugar, eles mostraram a dor do salmista pela aparente distância de Deus. Qualquer um ou ambos podem ser o caso. No entanto, a necessidade era obviamente profunda e grande. A melhor coisa depois de viver na luz do amor do Senhor é ser infeliz até que o tenhamos e suspirar a cada hora depois. É possível que suas lágrimas e tristeza tenham tirado seu apetite e, assim, tomado o lugar da comida. Enquanto eles me dizem continuamente: onde está o seu Deus? Agravar o problema era estar na companhia daqueles que queriam desencorajar o salmista. Eles queriam fazê-lo sentir que, quando ele precisava, Deus não estava em lugar algum. O primeiro ateísmo verdadeiro veio com a filosofia grega. Assim, a provocação não significava que Deus não existia, mas que Deus havia abandonado o salmista. Outros santos sofredores de Deus cumpriram a mesma medida. Em Orleans, na França, enquanto os sangrentos papistas assassinavam os protestantes, eles gritavam: onde está o seu Deus agora? O que aconteceu com todas as suas orações e salmos agora? Que o seu Deus, a quem você invocou, o salve agora, se puder. Onde está seu Deus? Em vez disso, Davi poderia ter dito a eles: onde estão seus olhos? Onde está a sua visão? Pois Deus não está apenas no céu, mas em mim. O Salmo 42 versículos 1 a 3 é uma expressão poderosa do desejo profundo de uma pessoa por Deus. O salmista compara esse desejo à sede de água de um servo, enfatizando a intensidade e a urgência do desejo de Deus. Esta sede de Deus não é apenas uma sede física, mas uma sede espiritual, do Deus vivo. Exegeticamente, este versículo pode ser interpretado como uma representação do anseio inato da alma humana por Deus, que muitas vezes é suprimido pelas distrações e tentações do mundo. As lágrimas do salmista, que se tornaram seu alimento diário, sugerem uma profunda tristeza ou aridez espiritual que só Deus pode apaziguar. Historicamente, acredita-se que este salmo tenha sido escrito durante um período de crise, possivelmente durante o exílio babilônico, quando os israelitas estavam longe de sua terra natal e do templo. Essa separação da presença de Deus e da adoração diária teve um efeito profundo em sua fé e relacionamento com Deus. O anseio do salmista por Deus neste salmo fala das profundas necessidades espirituais dos israelitas e seu desejo de se reunir com Deus. Teologicamente, este salmo enfatiza a importância de se ter um relacionamento pessoal com Deus. A sede do salmista por Deus não é simplesmente um anseio por sua presença, mas por uma conexão profunda e íntima com Ele. Esse desejo de proximidade com Deus é expresso em outras passagens da Bíblia, como em Mateus 5 versículo 6, onde Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta passagem também enfatiza a importância da perseverança em nossa fé. Apesar das dificuldades e desafios da vida, o salmista se recusa a desistir de Deus e, em vez disso, se apega à esperança de mais uma vez experimentar a presença e o amor de Deus. Essa mensagem é reforçada em Hebreus 10, versículo 23, que nos encoraja a reter a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Em resumo, o Salmo 42 versículos 1 a 3 expressa uma mensagem poderosa e atemporal do anseio inato da alma humana por Deus e a importância de manter um relacionamento forte e íntimo com Ele. Ele nos encoraja a perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades, e a manter a esperança de que um dia Deus nos encherá com seu amor e presença. Salmo 42, versículo 4. Memórias dolorosas trazem mais desânimo. Quando me lembro dessas coisas, derramo minha alma em mim. Pois eu fui com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com uma multidão celebrando uma festa de peregrinação. Eu costumava ir com a multidão, fui com eles à casa de Deus, a lembrança de tempos mais felizes entristeceu o salmista. Ele pensou nos tempos de adoração alegre na casa de Deus e sentiu-se muito distante daqueles dias melhores. Despejo minha alma se dissolve, torna-se fraca como a água, quando reflito sobre o que tive e o que perdi.
Eu derramo minha alma em mim, isso significa em meu próprio seio, entre Deus e minha própria alma, não abertamente, para que meus inimigos não façam disso motivo de alegria e insulto para mim. Com uma multidão celebrando uma festa de peregrinação, ele lembrou especialmente os pontos altos das festas que marcavam o calendário judaico. Ele pensou na multidão e a excitação, vozes de alegria e louvor, que marcavam as festas da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O versículo 4 do Salmo 42 é uma expressão poderosa da angústia do salmista e dos sentimentos de abandono por parte de Deus. Expressa a frustração e a tristeza do salmista ao refletir sobre sua situação atual e a ausência da presença de Deus em sua vida. O salmista pergunta: quando irei comparecer perante Deus? Essa pergunta destaca o profundo desejo do salmista de se aproximar de Deus e a frustração que ele sente ao continuar esperando por essa conexão. Exegeticamente, esse versículo destaca o contraste entre o atual estado de desespero espiritual do salmista e suas experiências passadas de alegria e ação de graças na adoração. O salmista recorda os dias em que se juntava à multidão que se dirigia à casa de Deus, cheia de alegria e gratidão. Esse contraste destaca a profundidade da dor do salmista e seu sentimento de abandono por Deus. É como um reflexo do anseio inato da alma humana por Deus e do desapontamento que geralmente ocorre quando essa conexão é cortada. A pergunta do salmista não é uma questão de duvidar da existência ou do poder de Deus, mas sim de um desejo ardente de experimentar a sua presença. Historicamente, acredita-se que este versículo tenha sido escrito durante um período de crise, possivelmente durante o exílio babilônico, quando os israelitas estavam longe de sua terra natal e do templo. O anseio do salmista pelos dias em que ele era capaz de adorar a Deus livre e abertamente fala das profundas necessidades espirituais dos israelitas durante esse tempo de separação da presença de Deus. Este versículo fala das profundas necessidades espirituais dos israelitas e seu desejo de se reunir com Deus. Teologicamente, esse versículo enfatiza a importância da adoração comunitária e o papel que ela desempenha em nossa vida espiritual. As lembranças do salmista de adorar com a multidão servem como um lembrete da força e do conforto que podem ser encontrados em experiências compartilhadas de adoração e celebração. Esta ideia encontra eco em Hebreus 10, versículo 25, que nos encoraja a não deixar de nos reunir, como alguns costumam fazer, mas a encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que se aproxima o dia. Este versículo destaca a importância de ter um relacionamento pessoal com Deus e a frustração que muitas vezes surge quando essa conexão é cortada. O anseio do salmista por Deus não é simplesmente um anseio por sua presença, mas por uma conexão profunda e íntima com Ele. Esse desejo de proximidade com Deus é expresso em outras passagens da Bíblia, como em Tiago 4, versículo 8, onde se diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Muitos teólogos notaram a importância da adoração comunitária em nossas vidas espirituais. Agostinho de Hipona escreveu: você não pode ter Deus como seu pai se você não tiver a igreja como sua mãe. Da mesma forma, Martinho Lutero disse: depois da palavra de Deus, a nobre arte da música é o maior tesouro do mundo. Em resumo, o Salmo 42, versículo 4 destaca a importância da adoração comunitária em nossas vidas espirituais e o papel que ela desempenha em nos ajudar a manter um forte relacionamento com Deus. Serve como um lembrete do consolo e da força que podem ser encontrados em experiências compartilhadas de adoração e nos encoraja a continuar unidos em adoração, mesmo diante das dificuldades. Este versículo 4 destaca a importância de perseverar em nossa fé e manter a esperança de que um dia Deus nos encherá com seu amor e presença. Ele fala da mensagem atemporal do desejo inato da alma humana por Deus e do desejo de proximidade com Ele que está presente em todos nós. Salmo 42, versículo 5. Um sábio falando à sua própria alma. Porque você está abatida, ó minha alma? E porque você está inquieto dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela ajuda de seu semblante. Porque você está abatida, ó minha alma, o salmista fez uma pausa na memória dolorosa para desafiar sua própria alma. Ele não se rendeu aos seus sentimentos de depressão espiritual e desânimo. Em vez disso, ele os desafiou e os trouxe diante de Deus. Ele disse aos sentimentos abatidos e inquietos: espera em Deus. Ele passará novamente, porque já o fez antes. Isso está muito longe da rendição que muitas vezes aprisiona a pessoa desanimada ou espiritualmente deprimida. Ele não disse: minha alma está abatida e é assim. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. O desafio feito à sua própria alma, exigindo que ela explique a razão pela qual deveria estar tão abatida, é um exemplo maravilhoso. Houve algumas razões válidas para desânimo, havia muito mais razões para esperança. Também não era como se ele já não tivesse dado muitos motivos para seu desânimo. Muitas coisas o incomodam.
Distância de casa e da casa de Deus. Salmo 42 versículo 2 e Salmo 42 versículo 6. Provocando incrédulos. Salmo 42 versículo 3 e Salmo 42 versículo 10. Memórias de dias melhores. Salmo 42 versículo 4. Apresenta ausência de emoções espirituais passadas. Salmo 42 versículo 4. Enormes provações da vida. Salmo 42 versículo 7. A resposta aparentemente lenta de Deus. Salmo 42 versículo 9. Ainda assim, era como se o salmista dissesse: essas não são razões boas o suficiente para ficar abatido quando penso na grandeza de Deus e na ajuda de seu favor e presença. O resultado não é amortecer seu sentimento de tristeza, mas sim colocá-lo em um relacionamento correto com Deus. Você tem que se controlar, tem que se dirigir, pregar para si mesmo, se questionar. Você deve dizer à sua alma: porque você está abatido, que negócio você tem para ser inquieto? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Em seu desânimo, o salmista falou consigo mesmo, talvez até pregado para si mesmo. Ele não se sentiu cheio de elogios no momento. No entanto, ele estava confiante de que, ao fazer o que pudesse para direcionar sua esperança em Deus, esse louvor viria. Não tenho vontade de louvá-lo agora, mas ele é digno de minha esperança e ainda o louvarei. A esperança é como o sol que, à medida que caminhamos em direção a ele, projeta para trás a sombra de nosso fardo. A ajuda de seu semblante, o salmista sabia que deveria procurar ajuda no semblante de Deus, isto é, na face de aprovação de Deus. Ele encontrou um lugar melhor desafiando seu senso de melancolia e buscando a face de Deus, seu semblante. Pela ajuda de seu semblante, hebraico, pela salvação de seu rosto. A principal esperança e o principal desejo de Davi repousam no sorriso de Deus. Seu rosto é o que ele busca e espera ver, e isso recuperará seu desânimo. Quando o sol nasce, não podemos ficar sem luz. Quando Deus volta seu rosto para nós, não podemos ficar sem salvação. Ao buscar o auxílio de seu semblante, o salmista compreendeu que as respostas não estavam nele mesmo, mas no Deus vivo. Ele não olhou para dentro, ele olhou para cima. Levar a necessidade a Deus. Porque você está abatida, ó minha alma, e porque você está perturbada dentro de mim. Esperança em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. O versículo 5 do Salmo 42 é uma expressão poderosa do profundo anseio do salmista por Deus e seu sentimento de angústia espiritual. Este versículo é realmente uma expressão pungente do anseio do salmista por Deus e seu profundo senso de sede espiritual. Exegeticamente, este versículo destaca a luta interior do salmista e seus esforços para sair de seu estado de desespero e encontrar esperança e consolo em meio à sua angústia. A alma do salmista está abatida e agitada, mas ele se encoraja a esperar em Deus. O salmista reconhece a causa raiz de sua aflição, que é sua separação de Deus, e ele chama a si mesmo para colocar sua esperança em Deus. Esse ato de auto-encorajamento é um aspecto importante da jornada espiritual do salmista e mostra seu compromisso de buscar a presença de Deus, mesmo diante das dificuldades. Historicamente, acredita-se que este versículo tenha sido escrito durante um período de crise, possivelmente durante o exílio na Babilônia, quando os israelitas estavam longe de sua terra natal e do templo. As palavras de encorajamento do salmista para si mesmo são um testemunho da resiliência e da fé dos israelitas durante esse período de duro exílio. O encorajamento do salmista à esperança em Deus fala das profundas necessidades espirituais dos israelitas durante este tempo de separação da presença de Deus. Teologicamente, este versículo destaca a importância da esperança em nosso relacionamento com Deus. O salmista reconhece que sua angústia está enraizada em sua separação de Deus e que sua única esperança de alívio é colocar sua confiança em Deus. O salmista reconhece que sua esperança e salvação só podem vir de Deus e que sua alma será restaurada por meio de seu relacionamento com Ele. Essa ideia é repetida em Romanos 15, versículo 13, que diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Muitos teólogos notaram a importância da esperança em nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Da mesma forma, Martinho Lutero escreveu: tudo o que é feito no mundo é feito pela esperança. Dietrich Bonhoeffer escreveu: a esperança é uma orientação do espírito, uma orientação do coração, não é a convicção de que algo vai dar certo, mas a certeza de que algo faz sentido, independente de como aconteça. Da mesma forma, Jürgen Moltmann escreveu: a esperança não é uma ilusão, mas o modo de vida, uma vida no futuro, que já começou.
Em resumo, o Salmo 42 versículo 5 destaca a importância da esperança em nossa vida espiritual e o papel que ela desempenha em nos ajudar a manter um forte relacionamento com Deus. Serve como um lembrete do poder do auto-encorajamento e da importância de colocar nossa esperança em Deus e confiar nele para obter consolo e força mesmo diante das dificuldades. Salmo 42 versículo 6. Uma oração honesta de um lugar distante. Ó meu Deus, a minha alma está abatida dentro de mim. Por isso me lembrarei de ti desde a terra do Jordão, e desde as alturas do Hérmon, desde o monte Mizar. Ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim, em um sentido quase desapegado. O salmista relatou sua alma abatida a Deus. Isso foi sábio, porque uma tendência comum nesses tempos é ficar longe de Deus ou agir como se pudéssemos esconder o problema dele. O salmista não fez nenhum dos dois. Portanto, eu me lembrarei de você na terra do Jordão. Isso explica porque ele estava tão longe da casa de Deus e não pode aparecer no tabernáculo ou no templo. Ele estava bem ao norte de Jerusalém, nas alturas do Hérmon. Sabemos a principal coisa que o estava incomodando. Ele estava longe de Jerusalém e de seu templo de adoração no Monte Sião e, portanto, sentiu-se separado de Deus. The Hill Mizar. Mizar é provavelmente o nome de uma colina desconhecida e especifica a localidade do cantor com mais detalhes, embora não seja útil para nós. Ó meu Deus, a minha alma está abatida dentro de mim, por isso me lembro de ti desde a terra do Jordão e do Hérmon, desde o monte Mizar. Esta é uma expressão poderosa do anseio do salmista por Deus e seu profundo senso de sede espiritual. Ele destaca a profunda aflição do salmista, seu profundo sentimento de saudade e tristeza, enquanto sua alma se abatia dentro dele e a necessidade de se lembrar de Deus em seu tempo de necessidade e em tempos de angústia. A alma do salmista está abatida e ele relembra as memórias da presença e fidelidade de Deus no passado para encontrar conforto e consolo no momento presente. Este versículo reflete a ideia de que quando enfrentamos tempos difíceis, pode ser útil lembrar nossas experiências passadas da presença de Deus e nos apegar a elas para obter consolo e força. Acredita-se que este versículo tenha sido escrito durante um período de crise, possivelmente durante o exílio babilônico, quando os israelitas estavam longe de sua terra natal e do templo. A terra da Jordânia e Hérmon, bem como o Monte Mizar, estavam todos localizados na parte norte de Israel e estavam associados à adoração de Deus. Acredita-se que Hérmon seja o local da transfiguração de Jesus, Mateus 17 versículo 1 a 8, e o rio Jordão foi associado à travessia dos israelitas para a terra prometida, Josué 3 versículo 14 a 17. A referência do salmista a esses lugares enfatiza sua conexão com a presença de Deus e a rica história de seu povo. A Jordânia é um rio que nasce na cordilheira do Hérmon e desemboca no Mar Morto. A terra da Jordânia e Hérmon estão localizadas na parte norte da atual Israel e são conhecidas por sua beleza natural deslumbrante. O Monte Mizar é uma pequena montanha localizada perto de Hérmon e é mencionada em várias passagens bíblicas. Essas referências servem para pintar um quadro vívido das lembranças do salmista sobre a presença de Deus no passado e o conforto que elas lhe trazem no momento presente. O salmista reconhece que seu consolo e salvação só podem vir de Deus e que sua alma será restaurada por meio de seu relacionamento com Ele. Essa ideia é repetida em Hebreus 10, versículo 23, que afirma: retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Este versículo serve como um lembrete da importância de cultivar um profundo sentimento de gratidão e lembrança em nosso relacionamento com Deus. Teólogo N.T. Wright escreveu: a memória não é apenas sobre o passado, é a base da nossa capacidade de ter um futuro. Muitos teólogos notaram a importância de nos lembrarmos de Deus e nos apegarmos às lembranças de sua presença. Santo Agostinho escreveu: a memória de Deus é um refúgio de paz no tumulto da vida, um esconderijo no dia da angústia. Da mesma forma, Martinho Lutero escreveu: devemos nos apegar a Deus com todas as nossas forças e estar atentos à sua palavra, especialmente na hora da necessidade. Em resumo, este versículo destaca a importância de nos lembrarmos de Deus e nos apegarmos à memória de sua presença, mesmo em tempos difíceis. Ele fala da necessidade de encontrar conforto e consolo nos atos passados de fidelidade de Deus e de segurá-los para obter conforto e força no momento presente. O versículo serve como um lembrete da importância das lembranças da presença de Deus em nossa vida espiritual e nos encoraja a cultivar um profundo sentimento de confiança, gratidão e lembrança em nosso relacionamento com Deus, mesmo diante das dificuldades. Uma oração das profundezas do desânimo. O versículo 7 a 8 do Salmo 42 diz: um abismo chama outro abismo com o barulho de suas cachoeiras, todas as suas ondas e ondas passaram por cima de mim.
De dia o Senhor comanda seu amor constante, e de noite sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Um abismo chama outro abismo com o barulho de suas cachoeiras. Talvez o salmista tenha visto ou pensado em uma cachoeira neste país alto. Ele viu como a água mergulhava em uma poça profunda na base da cachoeira e pensou: sinto isso profundamente enterrado sob minha miséria. Era como se todas as suas ondas e ondas tivessem passado por cima de mim e ele estivesse enterrado. O salmista sabia: estou em apuros por fora e em apuros por dentro. Essas duas profundezas pareciam colidir nele, levando-o ainda mais fundo. É uma descrição poderosa e poética do desespero. Ouço o barulho constante das cachoeiras, nunca para. Eu caí de uma altura anterior. Mergulhei rapidamente e fui levado para o fundo. Eu me sinto enterrado sob tudo isso. Eu sinto que estou me afogando. Mesmo nisso, há pontos de luz, dando esperança. Sou profundo, mas você também é, então suas profundezas me chamam em minhas profundezas. As cachoeiras são suas, se eu estou mergulhado, então você está comigo. As ondas e vagalhões são teus, você mediu tudo isso. Toda a bússola da criação não oferece, talvez, uma imagem mais justa e impressionante da natureza e do número daquelas calamidades que o pecado trouxe sobre os filhos de Adão. O abismo chama o abismo, uma onda de tristeza rola sobre mim, impelida por outra. Há algo sombrio no som do hebraico original. Quaisquer profundidades que existam em Deus, elas apelam para profundidades correspondentes em nós. E quaisquer que sejam as profundezas de nossa tristeza, desejo ou necessidade, existem correspondências em Deus das quais suprimentos completos podem ser obtidos. A profundidade da redenção divina chama a profundidade da necessidade humana. O abismo da riqueza de Cristo chama o abismo da pobreza do Santo. O abismo da intercessão do Espírito Santo chama o abismo da oração da Igreja. O Senhor comandará sua benignidade durante o dia. O nome da aliança de Deus, o Senhor, Yahvé, é raramente usado no livro 2 dos Salmos. Aqui é usado com força especial, com grande confiança de que Deus ordenará que sua benignidade seja estendida ao desesperado. Sua expressão é notável. Ele não diz simplesmente que o Senhor concederá, mas ordena sua benignidade. Como o dom concedido é graça, favor gratuito para os indignos, então a maneira de concedê-lo é soberana. É dado por decreto, é um doador real. E se ele ordenar a bênção, quem impedirá sua recepção? Sua benignidade durante o dia, e à noite sua canção estará comigo. O salmista chegou a um lugar de maior confiança, seguro na bondade de Deus para ele durante o dia ou à noite. Na noite mais assustadora, ele teria o gracioso conforto de sua canção para estar com ele. Uma oração ao Deus da minha vida, esta é outra declaração de confiança. A canção de Deus será uma oração, mas não ao Deus de sua morte, mas ao Deus de minha vida. Exegeticamente, esses versículos descrevem a experiência do salmista da presença de Deus e a profundidade de seus sentimentos em resposta ao amor e cuidado de Deus. A imagem do abismo chamando o abismo, cachoeiras, ondas e ondas fala da natureza avassaladora e abrangente do amor de Deus por seu povo. O salmista também reconhece a presença constante de Deus, dia e noite, como evidenciado por seus mandamentos de amor constante e seu cântico, que serve como uma oração ao Deus de sua vida. Historicamente, a imagem de cachoeiras e ondas quebrando sobre o salmista pode ter sido extraída das experiências dos israelitas no Mar Vermelho, onde Deus os libertou do exército de Faraó. Êxodo 14, versículo 21 a 31. A referência do salmista ao amor inabalável de Deus e ao cântico noturno também pode ter sido influenciada pelas experiências dos israelitas no deserto, onde Deus os proveu com maná e codornizes durante o dia e com uma coluna de fogo à noite. Êxodo 16, versículo 13 a 36. O uso que o salmista faz dessa imagem ressalta seu profundo senso de conexão com Deus e a história de seu povo de encontrar o amor e o cuidado de Deus. Geograficamente, cachoeiras e ondas são características de corpos d'água que são belos e poderosos. O uso que o salmista faz dessas imagens enfatiza a intensidade de seu anseio por Deus e o poderoso impacto que Deus tem em sua vida. Esses versículos servem como um lembrete da presença constante de Deus e de seu desejo de se relacionar conosco. Teólogo J. I. Packer escreveu: o amor de Deus não é apenas um sentimento, é um fato no mundo, uma força nos assuntos humanos e uma realidade que transforma vidas. O salmista fala do amor de Deus sendo comandado durante o dia e seu cântico estando com o salmista à noite, enfatizando a consistência e conforto que Deus provê àqueles que o buscam. O teólogo Dietrich Bonhoeffer escreveu: os salmos são o inário da Bíblia, são os clamores e canções do coração, as orações da alma.
Em resumo, os versículos 7 a 8 do Salmo 42 descrevem a experiência do salmista da presença de Deus e a profundidade de seus sentimentos em resposta ao amor e cuidado de Deus. Esses versículos destacam a natureza avassaladora e abrangente do amor de Deus e servem como um lembrete de sua presença constante e desejo de se relacionar conosco. Eles também enfatizam o profundo impacto que o amor de Deus pode ter em nossas vidas e as maneiras pelas quais ele pode nos transformar. Relato mais honesto do desânimo do salmista. Digo a Deus, minha rocha, porque me esqueceste? Porque devo andar de luto, oprimido pelo inimigo. Como com uma ferida mortal em meus ossos, meus adversários zombam de mim, enquanto me dizem o dia todo, onde está o seu Deus? Direi a Deus, minha rocha, porque me esqueceste? Há uma agradável contradição nesta linha. O salmista teve a confiança de chamar Deus de sua rocha, seu lugar de segurança, estabilidade e força. Ao mesmo tempo, ele poderia honestamente levar seus sentimentos a Deus e perguntar: por que você se esqueceu de mim? O santo mais experiente sabe que não há contradição. Foi porque ele considerou Deus como sua rocha que ele pode derramar sua alma perante ele tão honestamente. Porque ando de luto por causa da opressão do inimigo, o salmista sente que Deus o sustenta, mas sua batalha ainda não acabou. Existe a constante opressão do inimigo. A provocação: onde está o seu Deus? Continuou deles. Exegeticamente, esses versículos continuam o tema do salmista de lamento e sentimentos de abandono por Deus. O salmista questiona por que Deus o esqueceu e por que ele deve passar pela vida oprimido por seus inimigos. O salmista também fala de se sentir como se tivesse sido ferido, com seus adversários zombando dele e perguntando onde está seu Deus. A imagem de uma ferida mortal nos ossos destaca a intensidade do sofrimento do salmista. Historicamente, o contexto desses versículos é provavelmente um tempo de perseguição ou dificuldade para o salmista, onde ele se sente abandonado e oprimido por seus inimigos. A questão de por que Deus o esqueceu pode refletir um tema bíblico comum de Deus testando seu povo para fortalecer sua fé. O versículo 7 a 9 do Salmo 77 diz: rejeitará o Senhor para sempre? Ele nunca mostrará seu favor novamente. Seu amor infalível desapareceu para sempre. Sua promessa falhou para sempre? Deus se esqueceu de ser misericordioso? Ele, com raiva, reteve sua compaixão? Abacuque 3, versículo 17 a 19, diz: ainda que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, embora a safra de azeitonas falhe e os campos não produzam comida, embora não haja ovelhas no redil e nenhum gado nos estábulos, contudo eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei em Deus meu Salvador. O soberano Senhor é a minha força, Ele faz meus pés como os de um servo, Ele me permite andar nas alturas. As experiências de opressão e luto do salmista podem refletir as lutas dos israelitas durante o cativeiro na Babilônia. Jeremias 52, versículo 28 a 30. As provocações dos inimigos do salmista, onde está o teu Deus? Também pode refletir provocações semelhantes dirigidas aos israelitas exilados. Geograficamente, as referências ao luto e à opressão do inimigo sugerem que o salmista está em uma posição difícil e vulnerável. A imagem de uma ferida enfatiza a gravidade da situação do salmista e o preço que isso está cobrando dele. Esta imagem enfatiza o impacto que as experiências do salmista tiveram sobre ele. Teologicamente, esses versículos destacam o tema da presença de Deus em tempos de sofrimento e perseguição. O salmista questiona por que Deus o esqueceu, mas no final afirma sua fé em Deus como sua rocha. Teólogo J. I. Packer escreveu: os salmos são uma escola de oração na qual os santos do passado, expressando suas próprias experiências, nos ensinam como orar. São a poesia da oração, a efusão lírica da alma humana em sua comunicação com Deus. As provocações dos inimigos do salmista desafiam sua fé e levantam a questão da presença de Deus em tempos de sofrimento. O teólogo Martinho Lutero escreveu: o diabo nos faz acreditar que Deus nos abandonou quando ele retira sua mão e sua graça de nós, mas mesmo que Deus pareça esconder seu rosto de nós, nossa fé deve permanecer firme e firmemente apegada a ele. Em resumo, o Salmo 42, versículo 9 a 10 continua o tema do salmista de lamento e desespero em face da opressão e dificuldade. Os versículos enfatizam a importância da presença e do conforto de Deus em tempos de sofrimento e destacam o tema da confiança em Deus mesmo quando nos sentimos abandonados ou esquecidos. Os versículos destacam o tema da fé em Deus mesmo em tempos de sofrimento e opressão. Os salmos servem como modelo de como podemos expressar nossas próprias experiências de sofrimento e dificuldade a Deus em oração. Um retorno a um desafio confiante de si mesmo e foco em Deus. O Salmo 42, versículo 11 diz: porque estás abatida, ó minha alma? Porque estás tão perturbada em mim?
Põe a tua esperança em Deus, porque ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Porque você está abatida, ó minha alma. À medida que a opressão do inimigo continuava, o salmista continuava a falar consigo mesmo e a desafiar seu próprio desânimo. É um diálogo importante entre os dois aspectos do crente, que é ao mesmo tempo um homem de convicções e uma criatura de mudança. O eu superior repete sua meia repreensão, meio encorajamento. Esperança em Deus. As palavras agradáveis do Salmo 42, versículo 5 são repetidas como importantes e úteis. O salmista, e todos os que se afundam no desânimo, precisam manter a esperança em Deus e a confiança de que Ele ainda o louvará. Exegeticamente, este versículo pode ser visto como o salmista expressando a luta entre suas emoções e sua fé. Apesar de se sentir oprimido e abatido, ele se lembra de colocar sua esperança em Deus e confiar em sua promessa de salvação. Exegeticamente, o verso é um exemplo do lamento do salmista, uma forma comum de poesia hebraica usada para expressar tristeza e buscar a ajuda de Deus em tempos difíceis. O salmista está pedindo à sua alma que se console em Deus e espere pelo livramento do Senhor. O uso de porque no início de cada cláusula enfatiza a sensação de confusão e desespero do salmista. Teologicamente, este versículo destaca a importância da esperança em Deus em tempos de dificuldade. Isso nos lembra que nossa fé deve estar no Senhor, mesmo quando as coisas parecem estar dando errado. Este versículo também enfatiza a importância da adoração e do louvor, mesmo em meio às dificuldades. A declaração do salmista de que ainda louvará a Deus, apesar de suas dificuldades atuais, é uma poderosa declaração de fé. Este versículo foi interpretado e discutido por numerosos teólogos e comentaristas bíblicos ao longo da história. Martinho Lutero, por exemplo, escreveu: quando o espírito é abatido, o diabo vem e o atormenta com falsos pensamentos e terrores. Mas o espírito deve se levantar contra ele e se consolar com isso, que Deus é seu Pai e não permitirá que pereça, mas o ajudará. Pois o diabo diz: certamente serás lançado fora, certamente perecerás. Mas o espírito deve responder: ainda o louvarei. Romanos 15, versículo 13, diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Este versículo reforça a ideia de que a esperança em Deus é fonte de alegria e paz em nossas vidas. Em termos de contexto histórico, esse versículo teria sido escrito durante uma época em que os israelitas enfrentavam dificuldades e possivelmente passavam por opressão ou exílio. A mensagem de esperança em Deus teria sido especialmente significativa para eles durante esses tempos difíceis. Existem muitos teólogos que comentaram este versículo, mas um dos mais conhecidos é Martinho Lutero, que escreveu em seu comentário sobre os Salmos: portanto, devemos aprender a voltar nossos pensamentos para Deus e orar a Ele quando nossas almas estão perturbados, e assim levantá-los novamente. Esta citação enfatiza a importância de se voltar para Deus em tempos de dificuldade e encontrar conforto em sua presença. Concluindo, o Salmo 42, versículo 11 é um poderoso lembrete da importância da esperança em Deus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Ela nos encoraja a adorar e louvar ao Senhor, mesmo quando as coisas parecem estar dando errado, e a recorrer a Ele em tempos de dificuldade para obter consolo e paz. O Salmo 42 é um clamor da alma pela presença de Deus em meio ao desespero e problemas. Reflete o profundo anseio do coração humano de encontrar conforto e refúgio em meio aos desafios da vida. O salmista expressa seus sentimentos de desapontamento e tristeza ao se lembrar das bênçãos e maravilhas de Deus no passado, e anseia pelo conforto e ajuda de Deus em sua situação atual. Este salmo nos mostra que podemos confiar em Deus em nossas horas mais sombrias e ter confiança de que Ele responderá às nossas orações e restaurará nossa alegria. O Salmo nos lembra que mesmo que nos sintamos longe de Deus, Ele está sempre próximo e pronto para ouvir nossos clamores. O Salmo é uma poderosa expressão de fé e esperança que pode nos encorajar e confortar em nossas próprias lutas. Em última análise, a mensagem do Salmo 42 é de esperança e confiança no amor inabalável de Deus, mesmo quando tudo parece falhar. Salmo 42. Ao regente do coro. Um poema dos filhos de Corá. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim, por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Porque estás assim tão abatida, ó minha alma? Porque te angustias dentro de mim?
Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, e esmorecida está a minha alma, por isso em ti fixo o meu pensamento desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo as águas chamam as torrentes no troar de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Declaro a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim. Por que razão caminhar? Como uma espada que perfura meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar: onde está o teu Deus? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus. Porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Oremos ao Senhor. Querido Senhor, no meio de nossas lutas e sofrimentos mais profundos, voltamos para você, nossa esperança e nosso conforto. Somos como o servo que anseia por correntes de água, ansiando por sua presença e pelo refrigério de seu amor. Estamos sobrecarregados com o peso de nossos problemas e clamamos a você, perguntando por que você nos abandonou. Mas sabemos que você não nos abandonou. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, e prometeste nunca nos deixar nem nos abandonar. Confiamos em sua fidelidade, mesmo quando nossos corações estão pesados e nossos espíritos estão fracos. Nós confiamos em seu amor, que dura para sempre. Seu amor é mais firme do que as maiores tempestades e mais forte do que os desafios mais assustadores. Então, neste momento de necessidade, clamamos a você, pedindo seu conforto e sua paz. Chegamos diante de ti agora, com fé e com o coração aberto, buscando seu conforto e paz. Que a tua presença nos encha de esperança, mesmo quando o mundo ao nosso redor parecer escuro. Ajude-nos a nos apegar à verdade de suas promessas, que em você sempre encontraremos descanso e refúgio. Encha-nos com o seu espírito, para que possamos encontrar descanso em seus braços. Fortalece-nos em nossa fraqueza e levanta nossas cabeças com esperança. Ajude-nos a lembrar do seu amor constante e das maravilhas que você fez por nós no passado. E dá-nos a coragem de confiar no teu plano para o nosso futuro, mesmo quando parece incerto e pouco claro. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és nossa esperança e nosso refúgio. Você é a fonte de nossa força e nossa alegria. Tu és o Deus que nunca nos abandonará. Oferecemos esta oração com corações agradecidos, sabendo que tu és nosso Deus, nossa rocha e nossa salvação. E colocaremos nossa confiança em você, agora e para sempre. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal, e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos disponíveis. Para o próximo vídeo.